Jeremias, capítulo 9, 10, 11 e 12. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus inimigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei a cidade de Judá até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto por qual ninguém passa? O Senhor disse: Foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles. Não me obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás dos balins, como os seus antepassados lhe ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações que nem eles, nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som do lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se, ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas das crianças e das praças os rapazes. Digam, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas, e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore na floresta, um artesão a modela com o seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome.
Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e dos ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses que não fizeram nem os céus e nem a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz cair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Porque assim diz o Senhor: dessa vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: essa é a minha enfermidade, tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso, não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em moradas de chacais. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome. Pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde manam leite e mel, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhe culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá. E os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantos são as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo,
nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo com intenção enganosa? Será que os votos e a carne consagrada evitarão o castigo? Poderá você então exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos exércitos que a plantou anunciou-lhe desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma touca de hiena sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores, que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra de uma extremidade à outra, ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, serei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como o meu povo, e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo: juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor.